No plano constitucional, eu costumo, e acho que é extremamente importante, existe um constitucionalista americano, que é o Lawrence Tribe, que em vez de dizer como é que se interpreta a Constituição, ele diz como não se interpreta ou como não se deve interpretar a Constituição. E eu acho que é um ensinamento muito importante. E eu acho que podemos transpor isto para a interpretação e aplicação de todos estes regulamentos digitais, que é o perigo de uma leitura hiperintegrada, seja dos vários regulamentos, seja do próprio RAI Act em especial. E essa leitura hiperintegrada significa nós atribuirmos, quer ao legislador europeu, quer, por exemplo, no plano constitucional, a uma Constituição, uma missão unitária. Isto está errado, porque, na verdade, reparem, as Constituições compromissórias, como é a portuguesa, como é a americana, o próprio AI Act, todas estas regulações digitais, elas muitas vezes resultam de compromissos. Elas pretendem compromissos dinâmicos entre os valores fundamentais da União Europeia, entre os valores constitucionais dos Estados-membros, não nos podemos esquecer disso, e a necessidade de ajudar o mercado de criar inovação tecnológica. E isto é extremamente importante, porque aqui os reguladores vão ter um papel fundamental na realização de ponderações. Exigem-se ponderações muito cuidadosas, não só entre preocupações de inovação tecnológica e direitos fundamentais, ponderações entre próprios direitos fundamentais, porque eu tenho os direitos fundamentais, digamos, das pessoas singulares e tenho os direitos fundamentais das empresas. As empresas também têm direitos fundamentais que se encontram constitucionalmente protegidos e protegidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A liberdade de empresa, de propriedade privada, a liberdade de iniciativa privada. Nós temos que ter esta visão global e coerente do sistema de direitos fundamentais e temos que ter noção de todas as suas dimensões, porque é nesta globalidade que a dimensão dos direitos fundamentais na regulação digital é rica. E, portanto, esta necessidade de ponderação e de cuidadosas ponderações entre estes valores, eu acho que é extremamente importante. Diz-se que a regulação da inteligência artificial, ou que o regulamento de inteligência artificial da União Europeia é excessivo. Ora, eu acho que não. Mas, obviamente, que vai depender da sua implementação. E aqui a implementação, obviamente, não é só, digamos, da aplicação prática que será feita pelos reguladores, mas também das próprias legislações de implementação nacional. Por outro lado, será que nós podemos concluir que o Regulamento de Inteligência Artificial tem preocupações excessivas em matéria de direitos fundamentais? Não me parece, porque, na prática, o que acontece é nós temos um núcleo fundamental de opções que são feitas e que são vinculativas. Quer dizer, aqui não há possibilidade, são práticas proibidas, são práticas que são lesivas de direitos fundamentais e que o legislador europeu decidiu proibir. Foi ele que fez a ponderação. Mas, para além desse núcleo fundamental, existem outros direitos fundamentais que poderão estar expressos ou implícitos no próprio Regulamento de Inteligência Artificial, mas que será provavelmente mais difícil, porque mais difíceis de concretização, porque estamos numa área em que todos os dias há uma evolução, e que são direitos que, de alguma forma, vão precisar de tempo, vão precisar de jurisprudência, vão precisar de ser densificados. Obviamente que eu estou a falar de direitos que agora em abstrato podem ser, se calhar vocês acham que são normais, mas o facto de nós concretizarmos o direito e o exercício de um direito significa que nós vamos atribuir às pessoas a possibilidade de elas exercerem esse direito nos tribunais. E isso implica uma densidade normativa e uma densidade jurídica que às vezes, e que nesta fase se calhar é difícil. E eu estou a falar de direitos como o direito à explicabilidade, que é um direito tão óbvio na inteligência artificial, o direito à supervisão humana, um direito a uma decisão humana em determinadas situações. Quer dizer, não nos passa pela cabeça que em determinadas decisões tenham impacto a vida ou a integridade física, ou mesmo, por exemplo, nos casos da justiça, que não se exija o direito a uma decisão humana. E, sobretudo, por exemplo, há um que foi acolhido na legislação espanhola, que é o direito à desconexão de sistemas lesivos de direitos fundamentais quando existem certas lesões de direitos fundamentais.
É preciso construir, e a regulação da IA tem também essa parte. Nós temos que construir aqui um conjunto de valores que nós consideramos que são inalienáveis e que não podemos de forma nenhuma abdicar deles, mas também temos que saber exatamente, e o legislador vai ter um papel extremamente importante, que é o que é proibido e o que é permitido. Porque o mercado vai precisar muito de ajuda, o mercado vai precisar de orientações e o legislador tem que ser claro quando remete para a liberdade do regulador ou liberdade, digamos, da administração, digamos, na densificação jurídica e técnica de certos conceitos, tem que ser claro sobre aquilo que é proibido e aquilo que é permitido. As empresas têm que saber, as empresas precisam de orientações, as empresas precisam de ajuda. As obrigações do sistema de risco elevado entram em vigor em 2026. É nossa obrigação emitir guidelines, orientar, fazer sandboxes regulatórias e criar mecanismos em que possa haver uma colaboração com o mercado e com as empresas, porque muitas vezes as empresas eventualmente podem ter um tipo de atuação lesiva de direitos fundamentais porque não sabem o que lhes é esperado. E essa questão da segurança jurídica é extremamente importante. É obviamente importante no caso da fragmentação regulatória, porque há conceitos que não batem certo. É preciso uma interpretação conjugada, é preciso uma interpretação transversal, compreensiva dos vários regulamentos digitais, RGPD, Regulamento de Inteligência Artificial, Regulamento de Liberdade de Meios de Comunicação Social. Estes regulamentos são regulamentos que incidem sobre os direitos fundamentais, sobre aquilo que são as áreas constitucionalmente sensíveis, têm regras, em alguns casos, que não batem certo, em alguns casos há uma sobreposição de exigências que não fazem sentido e, portanto, só uma aplicação conjugada é que vai permitir, de alguma forma, que nós possamos ter uma aplicação eficaz e adequada de toda a regulação digital. E isto eu acho que é extremamente importante e, nesta fase de construção da regulação, não podemos perder a noção disso. Quando eu digo que o regulamento, que a inteligência artificial e a regulação, reparem, porque uma coisa é eu dizer a inteligência artificial tem impacto nos direitos fundamentais, outra coisa é eu dizer a regulação da IA tem impacto nos direitos fundamentais, mas ambas são verdade. Porque é óbvio que a IA tem impacto nos direitos fundamentais, como todos sabemos, não é? Temos a questão privacidade, proteção de dados, liberdade de expressão, direito à informação, todos nós sabemos que tem impacto e que é preciso, de alguma forma, estar atentos a este impacto e, no fundo, poder explicar as regras que são aplicáveis à luz destes direitos fundamentais. Mas a regulação também tem impacto nos direitos, na regulação da IA também tem impacto nos direitos fundamentais. Porquê? Porque vocês reparem, quando o regulador, ou quando o Estado, ou quando a União Europeia define regras que são excessivas, são onerosas, excessivamente onerosas, que violam o princípio da proporcionalidade, nós aí, efetivamente, também temos que ter em consideração e temos que, de alguma forma, fazer a tal ponderação que eu estava a falar, que vai ser extremamente importante e é ela que nos vai permitir com que a inovação tecnológica possa, step by step, obviamente, não pôr em causa os princípios dos direitos fundamentais e do Estado de Direito democrático. Eu costumo dar este exemplo porque eu acho que é um exemplo muito importante. Os LLMs. Nós andámos anos, desde o acórdão Google-Spain em 2014, andámos anos, a doutrina, a jurisprudência, a construir, a arranjar argumentos para tornar robustos os direitos à autodeterminação informacional. No fundo, é o direito à proteção de dados. E, na verdade, quando nós achávamos que o edifício estava robusto, agora as questões colocam-se. Como é que eu posso exercer o meu direito ao esquecimento num LLM? Como é que eu posso garantir o controle da minha pegada digital num LLM? É difícil. A questão do direito à explicabilidade. A IA pode entrar, e eu acho que isto é uma ideia muito importante e que pode ser inspiradora, que é a IA pode entrar em colisão com o Estado de Direito Democrático, e aí lá está, fugimos da lógica de um Estado de Direito Democrático digital, no momento
em que nós deixarmos de compreender as decisões que ela toma por nós. E, portanto, o direito à explicabilidade assume aqui uma posição central e o princípio da explicabilidade que resulta do regulamento e, como viram há pouco, também faz parte dos princípios a aplicar nos termos da OCDE. E, portanto, a questão é saber até que ponto, porque mesmo que se considere que o Regulamento de Inteligência Artificial não constrói um direito forte à explicabilidade, e atenção, porque aqui o direito à explicabilidade aqui tem uma pressão normativa muito grande, porque já estava previsto no RGPD, embora com outra feição, e surge agora no Regulamento de Inteligência Artificial, mas já há um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia a exigir que, em determinados casos, a explicabilidade tem que ter uma certa... tem que ser compreensível, ou seja, não é só explicar que houve uma decisão tomada por algoritmos que teve um determinado resultado e que aquilo foi tomado por algoritmos. Aquilo que o Tribunal de Justiça exige é que seja possível que o destinatário dessa decisão possa compreender os critérios dessa própria decisão. Isto é tão difícil. E a verdade é que, embora nos possa parecer fundamental e elementar, na prática, reparem, como é que eu vou conseguir concretizar este direito à explicabilidade? Não é? Eu acho que há toda uma regulação que tem que ser construída e que está por construir e que vai ser muito importante. É muito importante estarmos alinhados com a regulação da União Europeia, seja lá qual for as oscilações que vocês sabem que... porque há uma série de iniciativas legislativas em curso de avaliação, com vista à simplificação regulatória, etc., que eu acho excelente. Seja lá qual for, digamos, o sentido da regulação da União Europeia, é muito importante nós estarmos alinhados, porque, para além da fragmentação resultante dos próprios regulamentos da União Europeia, haverá necessariamente, porque é assim, a fragmentação dos vários legisladores nacionais, e a tudo isso nós não podemos acrescentar uma fragmentação das decisões dos reguladores, de cada um do regulador nacional, com base na adoção de decisões casuísticas ou, digamos, sem critérios. É muito importante que o regulador se autovincule, porque o que é a autovinculação? No fundo, é a administração definir. Eu tenho uma liberdade de decisão administrativa, mas vou autovincular-me e vou dizer ao mercado. A Anacom faz isso em muitos setores. Eu vou dizer ao mercado como é que eu vou, a partir de agora, interpretar esta norma. E então, obviamente que neste caso é preciso uma revisão periódica, porque essa revisão tem que estar constantemente a acompanhar a evolução tecnológica da IA, mas e, por outro lado, porque, naturalmente, muitas vezes é preciso, efetivamente, ter em consideração o caso concreto. E, portanto, vai dar muito trabalho, mas é um estímulo muito importante e eu acho que é muito importante nós não perdermos de vista esta necessidade de equilíbrio entre os direitos fundamentais, entre todos os direitos fundamentais, entre as preocupações de inovação tecnológica que são fundamentais, o mercado, a ajuda do mercado e tudo isto. Muito obrigada a vocês por me ouvirem.